Olá, eu me chamo Andréa Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes. Hoje, nossa convidada é a Ana Paula Teixeira Delgado. Ana Paula é professora, doutora em Direito, diretora do departamento da Emerge. Professora Ana Paula, é um enorme prazer ter você aqui no programa Direito para Todos. Hoje a nossa convidada vai contar um pouco como foi a sua trajetória na Faculdade de Direito e como ela começou sua trajetória como advogada e professora. E ainda seu interesse por direitos humanos. E após o nosso intervalo, a nossa convidada vai falar um pouco sobre direitos humanos e refúgio. Esse tema tão importante de se falar, de se trazer à mídia, e ninguém melhor que Ana Paula Delgado para abordar o tema. Professora Ana Paula, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Doutora Andréa, obrigada pelo convite de estar aqui na TV Erga Omnes, né? Um grande prazer. E respondendo à sua pergunta, né, você pediu para que eu falasse um pouco da minha trajetória, como é que foi meu ingresso na faculdade, a escolha por direitos humanos. Então, vou fazer aqui um briefing, né? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu fiz vestibular com 17 anos, e na ocasião eu me lembro que eu fui aprovada para comunicação social e para direito. Eu fiz comunicação social para a UFRJ, aliás, comunicação social para a PUC e direito para a UFRJ. Passei para as duas e aí acabei escolhendo ficar na área do direito, né? Acabei escolhendo a área jurídica. E aí eu fiz a faculdade na UFRJ, terminei a faculdade em final de 1995 e um ano depois eu ingressei no mestrado. Eu ingressei no mestrado na antiga Universidade Gama Filho, né, na extinta Universidade Gama Filho. Era um mestrado muito conceituado à época. Eu terminei o mestrado. E antes de eu terminar o mestrado, eu fui convidada a lecionar em algumas faculdades. E aí eu entrei na carreira acadêmica, né? Entrei na vida acadêmica, de modo que eu leciono desde 1998. E aí, mais tarde, eu ingressei no doutorado, né? Fiz o meu doutorado em Direito Público na Universidade Estácio de Sá, e foi em 2012, né? E concluí o doutoramento em 2016. De modo que eu estou desde 98, né? Nessa área acadêmica, né? Na área de pesquisa. E meu interesse por direitos humanos, ele se iniciou na época do mestrado. Né? Na época do mestrado, hoje em dia a gente fala muito em direitos humanos. Né? Na época do mestrado, a academia jurídica começava a debater sobre direitos humanos. Né? Apesar de em outros países já se falar em direitos humanos há muito tempo, na academia jurídica, né, os debates em torno dos direitos humanos começaram a se desenvolver na década de 90. Né? Por quê? Porque até 1988 a gente viveu numa época, né, autoritária, e aí, com o início da década de 90, né, com o desenvolvimento da década de 90, nós começamos a falar sobre direitos humanos, até por força da promulgação da Constituição de 1988. Né? Mas esse tema, direitos humanos, ele passou a me encantar na época do mestrado. E, por ocasião do mestrado, eu pesquisei, né, sobre direito ao desenvolvimento na perspectiva da globalização. Comecei a pesquisar que tipo de impactos que o processo de globalização econômica estava trazendo para os direitos humanos. Né? Hoje em dia nós temos total ciência e clareza de que a globalização ela trouxe impactos negativos, né, para o gozo dos direitos humanos, diferentemente do que se pensava, né, lá no início desse processo de globalização. Então, desde 97, eu me interesso pelo tema, e desde então, né, eu venho pesquisando sobre direitos humanos. E na época do meu doutorado, 2012, né, quando eu entrei no doutorado em 2012, eu comecei a pesquisar sobre migrações, em especial sobre refugiados. Né? Aí eu pesquisei sobre refugiados haitianos, né? Refugiados venezuelanos, e assim por diante. Então, eu me tornei professora de direitos humanos, né?
É a matéria que eu leciono hoje em dia, direitos humanos, e sou uma grande entusiasta dos direitos humanos, apesar de todos os desafios, né, que são impostos a efetivação desses direitos. Mas eu não sou pessimista, eu sou, na realidade, uma entusiasta dos direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos, zelar pelos direitos humanos, é medida de civilidade. Né? Então, eu continuo sendo uma entusiasta dos direitos humanos. Que bom, professora. Muito bom saber um pouco mais, né, sobre aí a sua trajetória na época da faculdade, após a faculdade, como você ingressou aí nesse ramo dos direitos humanos e acabou, né, se apaixonando, porque você leciona muito bem. Obrigada. Tenho uma admiração muito grande. E assim, né, professora, como você mesma falou, a sociedade, né, ela tem uma visão muito retorcida dos direitos humanos, né? Quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas acham que direitos humanos ele é só para defender aquela pessoa lá que cometeu algum ilícito penal, alguma coisa assim, porém eles não conseguem ver a abrangência que os direitos humanos é. E se a gente está aqui hoje fazendo, né, gravando, falando sobre os direitos humanos, foi após a Constituição de 1988 e com os direitos humanos que deu essa liberdade da gente estar aqui podendo expressar a nossa opinião, né? Então, assim, é muito equivocado quando a sociedade acha que direitos humanos é só para isso. Mas eu acho que você também pode falar um pouco, né, sobre para quem está nos assistindo agora. Sem dúvida, Andréia. Isso que você falou realmente acontece. Né? Não existe uma educação muito azeitada de direitos humanos na nossa sociedade. Então, a própria mídia, muitas vezes, se encarrega de passar uma imagem deturpada do que são direitos humanos. Então, as pessoas, infelizmente, tendem a associar os direitos humanos aos direitos bandidos. É muito comum isso. E é uma visão muito obtusa do que vem a ser direitos humanos. Então, algumas pessoas, né, falam em direitos humanos assim: os direitos humanos são culpados disso, assim, assim, assim. Então, na realidade, não são direitos humanos que são culpados. Né? Direitos humanos não são pessoas. Né? Então, muita gente se refere aos direitos humanos como se fosse um grupo de pessoas. Né? Fazem uma confusão com os ativistas de direitos humanos, né? Pessoas são diferentes de direitos. Então, os direitos humanos, é muito importante que todos entendam que eles foram frutos de uma luta durante séculos, de uma luta histórica. Né? As pessoas, em cada época, foram reivindicando direitos. Para quê? Para se protegerem. Então, quando eu vejo alguém mencionar o seguinte: eu sou contra os direitos humanos. Então, a pessoa está sendo contra ela mesma, porque os direitos humanos eles existem exatamente para nos resguardar de todos os abusos, né? Dos abusos dos nossos semelhantes, das violações que nossos semelhantes nos fazem, e também de violações que o próprio Estado comete. Então, é muito equivocado, né, associar os direitos humanos aos direitos apenas dos bandidos. É claro que os bandidos possuem direitos. Nós vivemos num Estado de direito, né? Então, os bandidos também têm direitos. E eu costumo até brincar e falar: olha, como advogados, nós não podemos criticar os direitos humanos. Né? Como advogado, você tem que defender os seus clientes. Então, como é que você vai defender direito? Você vai criticar direitos humanos? Então, é isso, é muito importante que a sociedade tenha esse entendimento que os direitos humanos eles servem para nos resguardar, a todos nós. Os bandidos possuem esses direitos, é claro, mas todo ser humano ele é titular desses direitos. Então, é uma luta de séculos que não pode ser rechaçada. E aí é curioso destacar que, às vezes, muitas pessoas comentam: o direito ao trabalho é um direito humano? Né? Então, o direito ao trabalho é um direito humano. Né? O 13º, as férias. Então, todos os direitos trabalhistas são direitos humanos. Só que as pessoas não fazem essa associação. Né? Por exemplo, um tema que está muito na ordem do dia,
né? Hoje eu vim escutando a rádio, né, e se falava exatamente sobre isso, né, sobre o meio ambiente, a degradação ambiental. Então, o direito ao meio ambiente sadio é um direito humano, né, de forma que é uma mentalidade muito obtusa, né, muito ultrapassada e equivocada, associar os direitos humanos só aos direitos daquelas pessoas que cometeram crimes e atos ilícitos. É necessário que haja essa educação em direitos humanos. Eu acho que essa educação em direitos humanos ela começa na faculdade, porque o trabalho do advogado, né, é extremamente necessário para a defesa dos direitos humanos, né? Se existe um personagem que é extremamente importante na defesa e na promoção dos direitos humanos, é o advogado. É claro que o Ministério Público possui um papel também relevante, né? A própria magistratura, o próprio judiciário também, né, é um locus de se efetivar direitos humanos, mas a advocacia, né, a profissão de advogado é totalmente indissociável de direitos humanos, né? Então não podemos aceitar que um advogado seja contra direitos humanos, porque ele estaria sendo contra a essência da sua própria profissão. Sim, com certeza, concordo. Até porque os direitos humanos, como você bem falou, né, professora, ele está em todos os ramos do direito. Está no Código de Defesa do Consumidor, está no Código Civil, está no Código Penal. E qualquer violação que o cliente sofra por parte, até mesmo do Estado, de uma decisão, de alguma coisa, de algum abuso, está ali os direitos humanos. E, assim, seria muito muito raso, né? Talvez um advogado, um colega que é contra os direitos humanos, que eu acabo vendo que ele está sendo contra seu próprio cliente. Eu ouço dizer que é inaceitável, né? Porque o advogado ele tem que estar consciente do seu papel, né? De promoção dos direitos humanos. Com certeza. Com certeza, porque é como você mesma falou, né? Tá em todas as partes os direitos humanos. E aí um ponto, professora, que você falou, os direitos humanos, ele começa na faculdade, né? Para a gente que está na faculdade de Direito. Mas você não acha também que já nas escolas, desde o ensino assim médio, já não deveria ser implementado essa matéria dentro das escolas? Sem dúvida, eu sou uma grande defensora, né, da disciplina Direitos Humanos e Cidadania, né, porque eu acho que a cidadania ela se constrói desde a infância. Tá? Então, acho que a escola ela tem um papel fundamental também na promoção, na disseminação desse conhecimento do que vem a ser direitos humanos. Né? Então, a cidadania, né, que é exatamente o fato do indivíduo ser detentor de direitos e exercê-los ativamente, né, incluindo os direitos políticos, que são direitos humanos. Tá? Então, a cidadania ela é indissociável dos direitos humanos. Tá? Então, eu acho, né, e eu sou uma grande defensora disso já há muitos anos, de que seria importantíssimo, né, um ensino de direitos humanos, por exemplo, noções de cidadania e direitos humanos desde o ensino fundamental, né, para educar os nossos jovens. Sim, concordo. Também. Só que é como você mesma falou, né, professora? É tudo caminha a passos muito lentos. A gente, para conseguir ter direitos humanos, foi através de muita luta, de muita batalha, muito sangue derramado, e não seria diferente implementar dependendo da disciplina, né, dentro do ensino fundamental. Sem dúvida. Tudo é engraçado que a Câmara, muitas das vezes, ela aprova certos projetos de lei, certas leis, mas nunca a gente vê a educação, né, crescer. É muito difícil. É curioso isso, né? Então, por exemplo, certas disciplinas, como, por exemplo, a educação para direitos humanos, educação ambiental, que seriam extremamente necessárias, nós não vemos esse tipo de movimento, né? E eu acho que a conscientização, ela parte daí, né? Ela parte já do ensino mais elementar, né? O ideal é que os indivíduos já chegassem à faculdade com essa ideia de direitos humanos introjetada. E, infelizmente, isso não acontece. Sim, eu concordo. Como você mesma falou, né? São matérias muito importantes, como código eleitoral, porque hoje em dia os jovens já com 16 anos podem estar votando, mas os jovens vão votar, não tem nem consciência do que é uma eleição. E Né? isso está ligado à questão da cidadania, né?
Pois é. Cidadania não é só o ato de votar, cidadania é você ser detentor de direitos, exercê-los ativamente, né, de forma reflexiva. Né? Então, é grave também o ato de nós associarmos a cidadania a ter o título de eleitor. Né? Isso, por si só, não faz do indivíduo um cidadão, né? Numa concepção mais humanística da palavra. Sim, concordo. Professora, foi ótimo nosso primeiro bloco, a entrevista. Porém, nós vamos para o nosso intervalo, mas não sai daí que a gente volta rapidinho. Já estamos de volta com o programa Direito para Todos e agora a nossa convidada, Ana Paula Delgado, vai falar um pouco sobre direitos humanos e refúgio, onde a proteção dos refugiados é uma questão fundamental de direitos humanos. Professora Ana Paula, fale um pouco para todos que estão nos assistindo sobre esse tema tão importante. É um tema, Andréia, que infelizmente está na ordem do dia. Por que eu digo infelizmente? Porque é um tema que traz dor. Né? O refúgio, né? Refugiados é um tema extremamente ligado aos direitos humanos, né? que traz dor. Né? Porque quem é o refugiado? Refugiado é uma pessoa que foge do seu país e tem medo, né? Tem temor de voltar a ele. Em virtude de quê? Em virtude de perseguições étnicas, religiosas, de nacionalidade, políticas. Né? Então, o refugiado, vejam bem, é uma pessoa que sai do seu país de uma maneira quase forçosa. Por quê? Porque não há condições dele ficar em seu país, né? Em virtude de contextos de guerra, de perseguições. Eu vejo hoje em dia, até acompanhando, né, um pouco das eleições, né, na França, né, porque está tendo também uma eleição na França, e aí vendo alguns candidatos de direita, né, de extrema direita, né, não de direita, mas de extrema direita na Europa falando, né, com um discurso anti-imigração, um discurso anti-refugiados, né, porque teoricamente aquelas pessoas roubariam os empregos, né? Então é um assunto muito preocupante, né? Porque o continente africano, né, e também existem lugares no continente asiático que estão destroçados por guerra. Então, vamos pensar, por exemplo, a Síria. Né? A Síria é um caso concreto, né, um país que gerou milhões de refugiados pelo mundo inteiro. Né? Existem vários conflitos também na África subsaariana que vêm gerando refugiados para outros países. Agora, né, do carnaval para cá, né, do primeiro carnaval para cá, que esse ano haverá 2 carnavais, mas do primeiro carnaval para cá, nós presenciamos, né, a guerra da Ucrânia, nós estamos acompanhando a guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, como toda guerra, está trazendo várias consequências para os direitos humanos. Né? O ser humano ele se torna descartável numa guerra. E, como não poderia deixar de ser, por ser uma guerra, está gerando também refugiados. Então, por isso que eu iniciei minha fala dizendo que, infelizmente, é um tema que está na ordem do dia, né? Porque, geralmente, esses movimentos, né, migratórios de refúgio ocorrem por força de guerras. Né? Existe um tratado internacional, que é a Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 1967, tá? E ela é promulgada, ela é celebrada em âmbito internacional, e ela define o refugiado como sendo uma pessoa, né, que foge do seu país e tem medo, tem temor de voltar, em virtude de perseguições políticas, religiosas, raciais, étnicas. Né? Só que esse conceito ele foi se desenvolvendo um pouco, né? A sociedade é dinâmica, então é natural que esse conceito vá modificando-se. E a lei brasileira, é a Lei 9474 de 97, né? A lei que promulgou o Estatuto do Refugiado no Brasil, ela traz a definição
do Estatuto sobre a Convenção dos Refugiados de 67, mas ela traz uma nova característica, né? O artigo 1º, inciso 3, fala o seguinte: olha, refugiado também é considerado qualquer pessoa que sofre, que sai do seu país por força de violação de direitos humanos, por violações de direitos humanos, né? Então, hoje em dia, nós não podemos mais associar o refugiado àquela pessoa que tem medo de voltar do seu país, sair do seu país, e tem medo de voltar, de regressar a ele, porque estava sofrendo perseguições. Pode ser que o refugiado não esteja sofrendo perseguições políticas, étnicas, religiosas, mas, por exemplo, ele está fugindo de guerras. Não necessariamente ele é um grupo que sofre perseguição, mas ele está fugindo de guerras, né? Então, a lei brasileira ela inova, né, ao trazer essa característica de que, além daquelas pessoas que fogem do seu país e têm temor de voltar em virtude de perseguições desses matizes, pessoas que sofrem generalizadas violações de direitos humanos também podem ser consideradas e devem ser consideradas como refugiados. Bom, eu vou trazer 2 casos para vocês, tá? E, inclusive, eu já pesquisei sobre isso, então acho que fica até mais fácil para trazer esses casos. Primeiro caso, né, em 2010, nós tivemos um grande número de haitianos vindo para o Brasil. O Brasil é um país, né, de imigração. O Brasil ele foi forjado, né, com base na imigração, né, porque eu sou indígena, na realidade, que era um nativo daqui, né? Então, os europeus vieram para cá, né? Os negros vieram para cá, forçosamente, mas vieram, né? Então, nós temos aqui um mosaico dentro do nosso país, porque nosso país é um país de imigração, recebeu uma quantidade muito grande de imigrantes. Todavia, o Brasil não tinha o hábito de receber refugiados. Ele começou a receber refugiados mais recentemente, diferentemente dos Estados Unidos, dos países europeus, que recebem refugiados já há muito tempo, há muitas décadas. Mas o Brasil começou a receber refugiados mais recentemente. Pessoas que fogem do conflito da República Democrática do Congo, da Síria, né, e de outros países. Mas em 2010 a gente passa a ter um tipo de migração diferente, que é dos haitianos, né? O Haiti é um país, né, que passa por sérios problemas, né? O país que tem o índice de desenvolvimento humano menor das Américas. É um país que passou por catástrofes naturais, terremotos, golpes de Estado, né? Um país que sofre, né, com questões naturais e questões políticas há muito tempo. E em 2010, nós passamos a receber muitas pessoas do Haiti. Chegando aqui, essas pessoas solicitaram o status de refugiado, porque é interessante destacar isso. Quando a pessoa que foge do seu país, né, que está saindo do seu país, chega aqui, de acordo com a Lei 9474 de 97, a pessoa deve solicitar o status de refugiado, a condição de refugiado. E solicita para quem? Solicita por meio da autoridade migratória, que é a Polícia Federal, em um requerimento que é dirigido a um órgão do Ministério da Justiça, chamado de CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Bom, esse Comitê Nacional para Refugiados, ele julga os pedidos de refúgio. E lá em 2010, começamos a receber muitos refugiados que pediram o status de refugiado ao CONARE. E qual foi a postura do CONARE? Olha, eles não podem ser considerados refugiados. Por quê? Eles não estão sofrendo perseguição. Eles vieram para cá porque o Haiti é um país que não consegue prover o mínimo de dignidade aos seus cidadãos. É um país que está destroçado. Então, eles não podem ser considerados refugiados. Qual foi a solução, né, que o Conselho Nacional de Imigração deu, o CENIG? Olha, vamos dar a eles um visto humanitário, uma autorização de residência e um visto humanitário. Bom, existe diferença? Existe. Por quê? O indivíduo que recebe o status de refugiado, ele fica aqui sob proteção do governo brasileiro.
Então, existem, inclusive, serviços sociais, né? O próprio governo brasileiro, ele se incumbe de fazer essa assimilação, ajudando, né, a formar uma vida, ter uma vida aqui no Brasil, formar uma nova vida aqui no Brasil. Né? Então, esse processo de assimilação é um processo que está descrito na lei, né, para o refugiado. Então, o indivíduo recebeu o status de refugiado, ele passa a estar sob proteção do governo brasileiro. Ele passa a ter um passaporte específico, que é um passaporte para refugiados. Ele tem autorização de residência, tá? E essa autorização de residência, ela é extensiva aos ascendentes, pai, mãe, né? Ao cônjuge, companheiro, e também aos filhos. Então, quando o indivíduo ele recebe o status de refugiado, ele é, por exemplo, direcionado a cursos de português para estrangeiros, porque o Brasil, o governo federal, ele trabalha em parceria com várias entidades não governamentais, né, como, por exemplo, a Caritas. Né? Então, a Caritas é uma organização não lucrativa, né, uma organização social que tem desempenhado um trabalho maravilhoso de assimilação dos refugiados, né? As Caritas diocesanas. Então, no Rio de Janeiro tem a Caritas do Rio de Janeiro, tem a Caritas de São Paulo, sem prejuízo de outras políticas públicas que são desenvolvidas, né, por estados e por municípios. Né? Como, por exemplo, tem o Rio de Janeiro e São Paulo tem políticas públicas específicas para assimilação desses refugiados. Mas o que interessa é o seguinte, né? Quando o indivíduo, né, adquire o status de refugiado, quando o CONARE julga essa solicitação, entende, né, que ele faz jus ao status de refugiado, ele passa a ter essa proteção e acesso, né, a esses serviços de assimilação do governo brasileiro em parceria com outras organizações, né, não governamentais, como a Caritas, por exemplo, que eu mencionei. Né? Então, a gente estava falando dos haitianos. Aí os haitianos, naquele momento, não tiveram esse tipo de reconhecimento. E aí, em 2016, a gente passa a ter mais uma grande leva migratória no Brasil. Começam a chegar refugiados venezuelanos, né? Uma crise institucional muito grave, né, que a Venezuela tem passado, atingiu o ápice em 2016, né, uma crise humanitária, política, econômico-financeira, e as pessoas começaram a atravessar, né, a fronteira da Venezuela com o Brasil, por meio do estado de Roraima, e começaram a se estabelecer, né, aqui no Brasil. E chegaram muitos, inúmeras pessoas. No início, elas também solicitavam o status de refugiado, e o CONARE não entendia que essas pessoas estivessem sofrendo perseguição e, por tal razão, não teriam status de refugiado. Com o tempo, né, esse entendimento do CONARE modificou-se e se coadunou melhor com a própria Lei 9474 de 97, né, no artigo 1º, inciso 3, que fala o seguinte, olha, além de perseguição, o refugiado, né, é uma pessoa que sofre violações sistemáticas de direitos humanos. E essas pessoas, ainda que algumas não sofressem perseguições políticas, por exemplo, não tinham acesso aos bens necessários para sobreviver, medicamentos, alimentos. Então, são pessoas que sofreram violações de direitos humanos de forma reiterada, o que justificava a concessão do status de refugiado. Sim, professora. Uma pergunta aqui, professora, Perfeito. Falando, né, sobre tudo isso que você trouxe, que você abordou, eu estava aqui anotando até mesmo para te perguntar, para fazer, sobre a parte que você trouxe para a gente dos refugiados, que eles precisam ir na Polícia Federal, no CONARE, para poder ser reconhecidos como refugiado. Agora, caso o governo ele pode deportar pessoas que não são consideradas refugiadas? Olha, o refugiado em si, ele não pode ser deportado. Se a pessoa tem a condição de refugiada, ela não pode ser deportada. Até porque isso seria uma desumanidade,
né, que a gente chama isso de não devolução, né? Ele não pode ser retirado compulsoriamente do país. Agora, se a pessoa não é considerada refugiada, e se estiver aqui de forma irregular, ela pode ser deportada, né? O que é a deportação? Deportação é saída compulsória para aqueles estrangeiros que estão aqui em situação irregular, né? Não tem autorização de residência, entraram aqui clandestinamente, não tem visto. Então, aquelas pessoas que não são consideradas refugiadas, que estão aqui irregularmente, de acordo com a lei, elas são passíveis de deportação. Mas o refugiado, não. Ele não pode ser deportado. Mesmo essa pessoa que está aqui legalmente, professora, já estando aqui 10 anos no Brasil, ele pode ser deportado ainda assim? O que a autoridade migratória pode fazer? Hoje em dia, de acordo com a Lei 13.445 de 2017, não existe mais uma deportação sumária pela Polícia Federal, não existe. O que a lei fala? A autoridade migratória, no caso, a Polícia Federal, ela vai notificar o estrangeiro para que ele regularize a sua estada aqui no Brasil. Então, é dado um prazo para ele regularizar a estada. De acordo com a lei brasileira hoje em dia, a deportação ela socorre caso essa notificação não seja cumprida no prazo devido. Então, a deportação ela só vai ser feita em última análise. É uma medida excepcional, então, hoje em dia, de acordo com a Lei 13.445, ela é uma medida super excepcional, Andréia. Sim, até mesmo porque, muitas das vezes, esses refugiados, eles constroem uma família, eles estão, muitas das vezes, trabalhando. Exatamente. Até pouco tempo agora eu tive a Florianópolis e eu peguei alguns Uber. O pessoal era tudo venezuelano. É impressionante, né? Porque eles entraram por Roraima, né? E aí o próprio governo federal, em virtude do alto número de pessoas que se concentrou na região norte, ele fez uma distribuição dos venezuelanos pelo Brasil. Muitos foram, inclusive, para a região sul. A região sul tem recebido um número muito grande de venezuelanos e também recebeu de haitianos. Isso é curioso. Sim, eu fiquei assim surpresa, confesso, porque ele já tinha comprado o seu carro. E eu até perguntei, mas você está legal aqui no Brasil? Ele, não estou nada, mas eu estou trabalhando. Tem família aqui? Não, estou sozinho. E assim, estava indo, seguindo a vida dele. Mais uma pergunta, professora Ana Paula. Um criminoso de guerra, ele pode ser considerado refugiado? Não. Qualquer pessoa, né, que foge do seu país por ter cometido crime, qualquer crime, ou crime de guerra, não é considerado um refugiado no Brasil. O Brasil sequer, o CONARE sequer pode dar a ele o status de refugiado. Por quê? É aquilo que eu expliquei, né? Tendo o status de refugiado, ele vai estar sob proteção do governo brasileiro, ele não pode ser retirado compulsoriamente, não pode ser extraditado. Então, uma pessoa que cometeu crime no outro país, tá? Veio para cá em virtude de uma perseguição, ele veio para cá, na realidade, na condição de foragido, não de refugiado, né? Então, o foragido, ele não pode receber o status de refugiado. Sim. E quando uma pessoa que recebe, né, o status de refugiado, ele pode reingressar para o seu país de origem? Olha, a lei fala o seguinte, o refugiado, ele pode viajar, ele pode sair do país, né? E aí eu não falo nem voltar para o país dele, ele pode voltar para o país dele sim. Mas, para ele sair do país, para ele sair daqui do Brasil, ele deve ter autorização, deve pedir autorização para o governo brasileiro. Por quê? O que pode acontecer? Ele está sob proteção do governo brasileiro. Se ele sai para viajar, ainda que seja por um período de tempo mais curto, mas se ele sai e não comunica e nem pede autorização do governo brasileiro, isso é visto como uma renúncia tácita à condição dele de refugiado. Tá? Então, ele precisa pedir autorização do governo brasileiro para se retirar, para sair do país, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. Entendi. Né? E assim, ele está aqui como refugiado. Né? Vamos supor que alguns ucranianos tenham vindo aqui para o Brasil. Sim. Recebeu o status de refugiado, porque também, quando ele chega aqui, a lei fala o seguinte, ele deve logo se apresentar para a autoridade migratória e pedir. Né? Então,
ele pede, preenche o formulário, né, na Polícia Federal, é encaminhado diretamente, hoje em dia isso é feito online, então é encaminhado diretamente para o CONARE. O CONARE ele vai julgar, só que não vai ser tão rápido, mas enquanto o CONARE julga, né, a lei diz que ele já pode tirar uma carteira provisória de trabalho, tá? Vamos supor que ele ganhou o status de refugiado, adquiriu esse status de refugiado e a guerra na Ucrânia depois acabou, né? Bom, se a guerra na Ucrânia acabou, ele pode voltar para lá. Se quiser, ele pode voltar para lá. Então, não há problema algum, né? Desde que ele comunique ao governo brasileiro, né? E peça autorização do governo brasileiro para sair. Sim, entendi. Professora, tem uma pergunta aqui daqui até do pessoal daqui do programa mesmo, que está perguntando qual a diferença de acolhimento dos europeus para com os ucranianos. Afinal, há poucos anos, os mesmos europeus fecharam as portas para os árabes / africanos. Excelente pergunta que fizeram, né? A Europa é muito etnocentrista, né? Isso é patente, né? Então, o que nós verificamos é que existe, claro que nem todos os europeus são assim, mas existe uma predisposição maior em acolher refugiados europeus, porque os ucranianos são europeus, do que refugiados de outros continentes, como, por exemplo, asiáticos e africanos. Né? Porque é muito difícil colocar isso, né? Mas o europeu, quando ele olha para o ucraniano, ele se vê. Mas quando ele olha para o asiático e para o africano, ele não se enxerga, ele não se vê ali. Então, não há empatia. E isso é muito claro, né, na Europa. E, inclusive, a gente tem hoje em dia esses movimentos de extrema-direita, não é só direita, né, extrema-direita, que vem crescendo cada vez mais na Europa com uma bandeira anti-migração. Né? Então, isso que acontece com relação à guerra na Ucrânia, a guerra na Síria e a guerra, por exemplo, no Iêmen, ninguém ouve falar da guerra no Iêmen, por exemplo, né? E acontece uma tragédia humanitária no Iêmen há alguns anos. É uma coisa terrível. Na Síria também, todos nós sabemos, né, que acontece uma tragédia humanitária. E o que se revelou é que os europeus, né, acolheram, né, receberam de forma melhor, os refugiados ucranianos do que os sírios, né, os iemenitas e refugiados de outros países, outras nações africanas. Né? Na realidade, existe aí um preconceito, um certo sectarismo do europeu que não consegue se enxergar nessas pessoas, o que é muito grave. Né? Não existe uma guerra, né, um genocídio pior do que o outro. Né? É claro que a guerra do Iêmen, né, é gravíssima, a guerra da Síria é gravíssima, a guerra da Ucrânia é gravíssima. Não estamos falando aqui da gravidade de guerra, né, porque é algo que não se pode comparar, mas estamos falando aqui de acolhimento de pessoas em situação de refúgio. Né? E aí nós conseguimos comparar como as medidas são diferentes, né, com relação a pessoas de acordo com a sua procedência. Sim, ponto muito, muito importante mesmo, né, de se falar, e muito triste, né, professora? Muito triste. Muito triste. Outro dia eu vi até um documentário que passou na Globo News sobre navios de refugiados que saíam da África trazendo iraquianos, né, pessoas de diversos países da África, trazendo afegãos, sírios, né, e esses navios eram impedidos de atracar, né, em determinados países. E a guarda costeira, inclusive, da Líbia, capturava essas pessoas e os fazia de escravos. Né? Então, existe, infelizmente, um preconceito muito grande com relação aos refugiados, né? Que é algo que, infelizmente, né, as organizações internacionais ainda não conseguiram melhorar. Total violação mesmo aos direitos humanos, né? Total violação, exatamente. Né? Porque quando o refugiado sai, pensa bem, né, Andréia? Ele não vai sair trazendo, né, os seus pertences, né, os seus livros,
né? As suas fotos, o seu computador, não vai. Ele vai trazer, muitas vezes ele sai com a roupa do corpo, né? Então a pessoa se despe exatamente de tudo, né? Ela na realidade é desvinculada de todas as suas lembranças. Então ninguém sai do seu país em uma situação assim por livre e espontânea vontade, né? As pessoas saem porque realmente não há condições. Eu tive a oportunidade de conhecer um campo de refugiados, né, na Europa, de refugiados afegãos e iraquianos, né? E eles falavam, né? Por exemplo, os afegãos fugiam do Talibã, né, do Estado Islâmico, né? E os iraquianos também. E falavam, olha, a gente gosta do nosso país, né? Nós tínhamos muita vontade de continuar lá, mas infelizmente não há condições. Mas se nós pudéssemos, é óbvio que nós preferiríamos ficar no nosso país. Sim. É muito triste, né? Porque, mais uma vez, assim, a sociedade, ela julga muito, tanto que quando vem refugiados, como você mesma mencionou, Venezuela, Haiti, vem para o Brasil, as pessoas começam a falar, vai tomar nosso emprego, vai tomar nossa comida, vai pegar o que é nosso de direito, mas, assim, a gente tem que ter esse olhar empático, né, professora? Como você falou, porque eles não estão saindo de lá querendo tomar nada de ninguém. Eles não têm outra opção. Então, não há opção, é verdade, não há opção. Né? Então, assim, coitados, a gente pode tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Eu acho que é empatia, né? Olhar o outro, né, como seu semelhante. Eu acho que falta muito isso. Né? Então, e aí a gente se depara com um caso, outro caso que ficou emblemático, né, infelizmente, que foi aquele caso do refugiado congolês, o Moase, né, que já era refugiado, né, fugiu da guerra no Congo, veio para o Brasil, solicitou o status de refugiado, recebeu o status de refugiado e aqui é morto daquela forma terrível. Brutal. Né? Então, ele foi, na realidade, ele sofreu violações, tanto lá quanto aqui, né? Ele foi vítima duplamente de violações de direitos humanos. Muito triste, muito triste. Muito triste. Porém, nós vamos para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já. Já estamos de volta e chegando ao final do nosso programa Direito para Todos. E agora, uma curiosidade para a professora Ana Paula. Como você consegue conciliar a vida profissional, ter tempo para estudar e ainda ter tempo para a família e amigos, professora? É difícil, né? Realmente, eu acho que é o grande mal do século atual, você conseguir conciliar todos os compromissos que tem, né? Então, a minha agenda é cheia, eu acordo super cedo, não descuido também de me cuidar, de ir para academia, etc. Né? Então, começo muito cedo, né? Anoto tudo que eu tenho para fazer durante o dia, né? E muitas vezes ainda coloco coisas em dia quando chego em casa à noite, né? É uma luta constante, né? Mas parece que a gente tem vários tentáculos, né? Eu procuro me organizar o máximo possível. Eu tenho uma agenda, vou até mostrar para vocês, uma agenda enorme, né? Para poder me organizar. E eu tenho que seguir rigorosamente o que está na minha agenda, senão eu perco o fio da meada. É desafiante. Deve ser muito difícil, sim, imagino. Professora, você indica um livro para quem está nos assistindo? Indico sim, tá? Indico alguns livros até, mas eu vou começar com um livro bem básico, tá? Para aquelas pessoas que querem ter contato com os direitos humanos. É um livro chamado Direitos Humanos Fundamentais, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho. É um livro básico para aqueles que estão buscando um maior contato, um primeiro contato, aliás, com direitos humanos. Ótimo. Para aqueles que estão mais adiantados, eu indico um livro da professora Flávia Piovesan, A Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Estou anotando.
Que bom, professora. Professora Ana Paula, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que ficou com a gente aqui até o final do programa. Agradecer a você, tá, Ana Paula Teixeira Delgado, por ter aceitado o convite para participar do programa e falar sobre direitos humanos e refugiados. Meu muito obrigada, professora, de verdade, e a todos que estão nos assistindo de casa e a toda a equipe técnica que está aqui com a gente até esse momento. Olha, André, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Agradeço a todos e todas, né, que estiveram conosco aqui nos assistindo, aos organizadores e produtores também. E é sempre um prazer e sempre um desafio falar sobre direitos humanos. Como eu disse para você no início, apesar de todo o contexto, eu continuo sendo uma pessoa otimista. Tem que ser, né, professora? Eu acho que é preciso, né? Quanto mais a gente falar sobre direitos humanos, né? Quanto mais a gente conscientizar as pessoas sobre a importância da alteridade, dos direitos humanos, será melhor para todos. Com certeza. Mais uma vez, meu muito obrigada. Eu Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau.